Muito bem, hora de oração. Quero apresentar as nossas vidas para mais este dia diante do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Deus te abençoe rica e poderosamente, que você possa desenvolver esse desejo e esse sentimento de se voltar para a palavra, para a Escritura e de orar, porque muito pode, quanto aos seus efeitos, a oração do justo. Amém? Independentemente das suas circunstâncias ou das suas situações, eu creio que Deus pode trazer um pensamento, uma mudança, uma ideia no nosso coração que transforma tudo ao nosso redor. Pessoas que odiávamos, situações que estávamos embaraçados, outras que estávamos, nos sentindo culpados. Quando o Senhor vem e põe a mão no nosso sentimento, no nosso pensamento, ele realmente transforma a maldição em bênção. E aquilo que poderia ser um dia perdido, uma semana inteira de rancor ou um tempo de catástrofe, acaba sendo realmente transformado. E é por ouvir a palavra de Deus, é diante da presença do Senhor, orando, e por aqueles que querem orar pelas nossas vidas. E é isso que eu quero fazer agora por você, em nome de Jesus. Se você não conferiu ainda, dê uma olhada na oração e na mensagem de ontem, quando eu estava falando sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, que é chamado do pequeno Apocalipse. E creio que ali existem elementos importantes para a nossa edificação. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, quando já é feito o pacto de traição contra Jesus. Mas antes eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai de amor, nos reunimos nesta manhã uma vez mais para estender as nossas mãos uns aos outros, interceder e clamar, Senhor, comumente a tua presença, porque só esperamos de ti. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse é o desejo do nosso coração. Buscar ao Senhor, ouvir a tua voz, estar diante do teu altar, buscar esta aprovação de excelência que só pode vir do Senhor. Que caia por terra toda consternação, toda culpa, toda acusação e todo mal. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada familiar, onde estiver agora em nome de Jesus. Talvez em uma depressão, talvez preso em angústias, talvez diante de desafios ou necessidades, talvez diante, Senhor, de decisões a serem tomadas, oh meu Deus, das quais não tem tido controle para decidir de acordo com o que é certo. Intervém, eu te peço. Traz, Senhor, a motivação pelo teu Espírito, pelo teu poder. Livra de todo mal, onde existem setas, onde existem espíritos enganadores, onde, Senhor, Satanás e seus demônios estão rugindo como um leão tentando dragar esta vida, esta pessoa, seja repreendido em nome de Jesus. Alerta, alerta e desperta aos teus filhos, aos teus servos, todos sobre os quais há um propósito do Senhor para se manifestar a tua grandeza. Eu clamo declarando a bênção do Senhor que te leve e te conduza ao arrependimento, à confissão dos pecados, à ressurreição em vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento de oração, eu fiquei muito preocupado com uma pessoa que o Senhor trouxe ao meu coração realmente. E decisões e que tem estragado a sua própria saúde em função das frustrações que tem vivido, e acaba que suas decisões têm sido muito comprometedoras. Você já passou por esse deserto antes, já foi por esse caminho antes. Valorize as pessoas que te amam, esteja diante das pessoas que querem o seu bem. Busque a Deus, vá à igreja. Nós mesmos somos pessoas que provavelmente podemos te ajudar. Amém? Muito bem. Marcos 13, o pequeno Apocalipse, onde Jesus então fala sobre a sua ressurreição, a sua volta, né? Fala sobre a tribulação, sobre as dores. No Evangelho de Marcos, o capítulo 14, Jesus então chega em Betânia, que é o outro lado do Monte das Oliveiras, vai descer as oliveiras, o Monte das Oliveiras, vai chegar no Getsemane e depois vai chegar em Jerusalém, né? E esse é o momento onde ele se depara com o lugar onde ficavam Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E ali também é onde Jesus anuncia e onde a palavra do Senhor mostra
quando Judas ele faz um pacto para trair Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. E nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Veja, esse é o momento do evangelho, que Jesus está vindo para Jerusalém para ser traído, preso, morto, crucificado, né? E ali Pedro, ou melhor, Judas, ele já se antecipa aos sacerdotes, aos principais sacerdotes, que fizeram com ele esse acordo de lhe dar esse dinheiro. E daí Jesus envia os discípulos também para prepararem a Páscoa. Eles recebem e seguem um grande sinal do Senhor, onde eles iriam estar já em Jerusalém. E assim por diante, dentro desse capítulo de número 14. E depois o próprio Jesus com eles desmascara quem seria o traidor, aquele que colocava com ele a mão para se servir, né? Marcos, no capítulo 14, o versículo 18, estavam à mesa, comiam, em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. E começaram a perguntar um ao outro quem porventura seria. Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Meu Deus! Então Judas primeiro faz esse pacto com os sacerdotes para entregar Jesus, depois Jesus já o desmascara na hora daquela ceia. Agora existe um episódio muito interessante nessa travessia de Jesus do Monte das Oliveiras até Jerusalém, até essa ceia, que é esse momento quando ele se depara na casa de Lázaro. E ali Maria quebra o perfume e derrama sobre Jesus. Veja que interessante. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Meu Deus, que momento singular da ação e da atitude de uma pessoa. A família de Lázaro, claro que Jesus ressuscitou dentre os mortos, essa história está em João capítulo 11, e também Marta, que servia à mesa, Lucas capítulo 8, e sua irmã Maria, que estava lá em Lucas capítulo 8, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eram íntimos, eram amigos realmente de Jesus. E agora, nesse último momento, ele passa novamente por esse lugar. O Evangelho de João, capítulo 12, ele narra detalhes diferentes de Marcos, capítulo 14, ou que, na realidade, eles se complementam. E essa mulher toma esse perfume precioso, diz a palavra que ela quebra aquele frasco, ela quebra o nardo de bálsamo puro, quebrando o alabastro. Quebrar significa que tudo estava sendo derramado, estava sendo tudo entregue, sabe? Era uma condição de totalidade da sua generosidade e principalmente que não havia um interesse. E essa ação de Maria ungindo Jesus em Betânia, ela é muito importante, porque ela demonstra o amor verdadeiro pelo Senhor. Ela demonstra a gratidão, a entrega, a devoção da sua alma, da sua vida, em reconhecimento ao Senhor como Messias. E não havia um interesse. Ela não estava procurando algo em troca, ela não queria benesses, ou ela não queria que aquele bálsamo, de alguma maneira, ele fosse restituído a ela. Não, era uma entrega de corpo, de alma, de espírito, de coração.
era algo genuíno. E quando uma pessoa, quando alguém, quando eu ou você, quem quer que seja, faz isso de maneira genuína diante do Senhor, é algo tremendo e precioso, seja para ele, seja para a sua obra, seja em função da sua palavra, ou seja, em função do próximo. E que Deus possa nos instruir nesse caminho de Jesus para a cruz, que o nosso coração precisa ser recheado com essa generosidade, com esse desinteresse naquilo que fazemos, naquilo que semeamos, naquilo que nos doamos, em detrimento da sua palavra, em detrimento do corpo de Cristo, em detrimento do próximo, em função da sua obra na sua casa. Se você serve, faça com esmero. Se você é um oficial, um obreiro da igreja, trabalhe com dedicação. Se você ora, vá diante do Senhor com o coração quebrantado, que a sua generosidade seja desinteressada, seja realmente em função do Senhor e em função daqueles que o Senhor tem realizado uma obra na vida deles, daqueles os quais o Senhor vai alcançá-los. Em segundo lugar, eles questionavam, diziam, olha, é melhor dar aos pobres. Imagine, 300 denários equivalia ao salário de um ano quase, de quase um ano de um trabalhador. Era um ano de salário que ela estava derramando ali diante do Senhor, simbolicamente quebrando aquele alabastro de perfume, né? E aí Jesus diz, os pobres sempre você tem, sempre os tendes convosco, mas eu, todavia, nem sempre me tendes. De modo que o Senhor estava dizendo que sempre haverão pessoas que são carentes e que são necessitadas e que abrem dessa maneira oportunidade para que você possa fazer o bem. Então, essa boa ação, ela é muito valiosa, ela é preciosa e que nós não percamos a oportunidade realmente de fazer o bem e fazer de maneira total. Ela quebrou o vaso, não tinha como recuperar nada, de fazer realmente de todo o nosso coração, movido por amor, e que isso possa ser realmente um exemplo para que nós possamos também conduzir a nossa vida e a nossa caminhada, livres de toda e qualquer inveja, livres de toda e qualquer avareza, e compreendendo que existem pessoas que precisam de auxílio e precisam de ajuda, e não de desprezo e não das costas, e que Deus, nesta mensagem, possa ilustrar grandes coisas ao teu coração e que nós sejamos estas pessoas que possam ser movidas na intensidade desta ação de Maria, irmã de Lázaro e Marta, em Betânia, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. João 12 diz que aquele perfume encheu toda a casa. E eu quero ousar declarar sobre a minha vida e a tua vida as nossas ações de amor e de generosidade, de reconhecimento da grandeza do Senhor, sua obra, sua palavra. Ou o benefício que Deus possa usar qualquer um de nós para sermos um instrumento de bênção na vida daqueles que são necessitados de alguma maneira. Em nome de Jesus, possa como aquele perfume encher toda a casa e que nós sejamos aqueles que compreendem, como diferentemente de Judas, que era o discípulo que dizia, tem que descer, vender por 300 denários. Não estejamos presos a nada mesmo, diante daquilo que Deus colocar no nosso coração para realizarmos em nome de Jesus. Amém? Excelente dia, continuamos orando por você, fica com Deus, deixe nos comentários o teu pedido de oração, o Senhor vai honrar.